ano passado a gente completou 20 anos desde a criação do primeiro fundo e a gente discutiu muito internamente assim, quais foram os maiores cases de sucesso. E, pelo menos o primeiro que vem à minha mente é a Microsoft ali por volta de 2010, 2011. Eu acho que é o tipo de case que prova que você consegue encontrar discrepâncias entre preço e valor até em empresas muito grandes e muito conhecidas. O que eu me lembro desse case especificamente é que uma ascensão da Apple muito grande, o Google também se tornando uma empresa muito mais conhecida, o declínio dos PCs era visto como a morte da Microsoft, e você conseguiu comprar o papel negociando ali 9 vezes PI, uma coisa bastante comprimida. Queria entender como que você chegou a esse case, quais foram os contra-argumentos que você usou contra si mesmo para chegar a essa conclusão. Acho que o case de Microsoft é um case relevante da minha época mesmo, e mostra isso que você primeiro isso, assim, que apesar de ser uma empresa muito grande, no ano 2000 ela chegou a ser uma empresa por market capitalization, e isso não impede que surjam oportunidades de mercado. Microsoft era uma empresa tipo, meio óbvia, né, de se acompanhar desde quando abriu o capital. Sempre foi uma empresa muito observada pelo mercado, mas como você falou, quer dizer, quando o auge do Steve Jobs, 2008, lançamento do iPhone, etc., o consenso que existia era justamente que a Apple ia dominar o mundo. Na época a Apple vendia servidores e coisas dessa natureza, e Microsoft vinha saindo das questões de antitrust e coisas dessa natureza, e estava devagar. Mas, quer dizer, esse era o racional das pessoas para não gostar, vamos dizer, da ação de Microsoft. Ninguém gostava também muito da empresa por todas as questões, tanto de antitrust quanto daquela tela azul que a gente tinha que dar um Ctrl Alt Del. Mas o que realmente atraiu foi, como você falou, que a gente dava para comprar a Microsoft Enterprise Value to Free Cash Flow na ordem de 8 vezes. A empresa sempre pagou muito dividendos e comprava muito ações. Então foi muito uma questão a gente é sempre muito passivo em relação ao mercado, né? Aquela história que eu costumo brincar, que a gente fica com a espingarda carregada, apontada para o céu, e espera o pombinho pousar. Quando o pombinho pousa, a gente atira. Talvez essa seja uma analogia não muito politicamente correta, mas vamos dizer que o inimigo pousa e a gente atira. Quando eu fico pensando em identificar os casos de sucesso, nem sempre eles vêm de uma diferença de percepção em relação ao mercado. Às vezes eles vêm da identificação de uma empresa com muita promessa e muito potencial, mas que mal começou sua trajetória. Então, quando eu penso nisso, eu penso muito na Amazon. Você tinha já experiência trabalhando com a Saraiva e sendo investidor da Saraiva. E pode parecer doido hoje, mas na época o e-commerce era uma coisa vista como até por uns utópica, e a ameaça da Amazon entrando no mercado de livros não era tão severa. Então, acho que a Amazon também é uma daquelas que a gente investiu por muitos anos, e ao longo do tempo a gente viu o modelo de negócio se transformar completamente. E eu acho que um dos erros que a gente conversa também foi em relação à Amazon de ter saído cedo demais. Então, eu queria entender como é que foi o seu processo de decisão ao sair da empresa. A Amazon realmente foi um caso. Primeiro, assim, eu tive muita sorte de conhecer o Bezos antes da abertura de capital da empresa. Então, quer dizer, naquela linha de que as pessoas são a coisa mais fundamental, que eu acho que no caso específico, a Amazon acho que é um caso super interessante, que eu tive a sorte de conhecer o Bezos antes da abertura de capital. E aquilo que a gente já comentou aqui, né, sobre a importância das pessoas, quer dizer, deu para ter uma opinião bastante positiva a respeito dele naquela época. E por outro lado também de ser talvez dos primeiros clientes da Amazon aqui no Brasil, reconhecer a qualidade do serviço que eles prestavam.
E como você também falou, que a gente, na época tinha uma participação bastante próxima ali à Saraiva, que envolvia todo o negócio de varejo de livros. Eu me lembro até que eu tinha uma aposta com, na época, quem era o CEO da Saraiva, que era um cara fantástico e que eu costumava dizer, olha, tem que olhar a Amazon, tem que procurar a Amazon, ver se associa aqui, etc. Não, isso aí é fogo de palha. E a gente tinha uma aposta de quando a Amazon ia completar $1 bilhão de venda, que ele dizia que era nunca, e eu dizia que ia ser logo. E infelizmente ele não sobreviveu para pagar a aposta. Mas eu tenho certeza que ele ia pagar. No caso do case de Amazon, a gente, na realidade, era além da convicção e da clareza de ideia que o Bezos tinha, existia também muito esse ceticismo, né? Quando depois, porque a Amazon começou em 95, teve todo aquele mercado de alta até final de 99, começo do ano 2000, aí você teve o crash da bolsa e passou a existir um ceticismo muito grande. Então, em relação à Amazon, a gente não foi sempre uma querida de mercado, assim, ela passou um período bastante ruim. Se eu não me engano, na época, em torno de 99, 2000, a Amazon tinha uma emissão de bonds conversíveis em ações com cupom, se eu não me engano, de 8%, e que chegou a negociar 50% do valor de face. Então, uma daquelas oportunidades que, quando você olha hoje para trás, você acha inacreditável. Quanto ao erro, né, o principal erro, talvez um dos grandes erros que eu cometi nos anos, dos últimos anos em que eu estava à frente do fundo, foi justamente a venda de Amazon muito antes, vamos dizer, por um preço muito inferior ao preço atual. O valor de mercado era da ordem de grandeza de 800 bilhões de dólares e o principal driver, às vezes, é aquela história, né? Às vezes você sabe demais. Então, nessa época eu estava morando em Londres, tinha um relacionamento bastante bom com uma série de executivos da Amazon, todos mais ou menos, voltando a um ponto que eu cheguei a comentar em outro momento, mais ou menos da mesma faixa etária que eu, e o que eu estava vendo é que boa parte deles já tinha ganho tanto dinheiro com as ações de Amazon e com as stock options que eles tinham em Amazon, que cada um já estava comprando iate, outro estava comprando a vinícola, outro estava comprando jatinho, e eu ficava olhando para aquilo e falei, essa turma já está perdendo o foco, e eu ficava ali muito naquela, quem é que vai tomar conta da loja? E o que acabou se provando foi que eles tinham razão, dizendo que a Amazon tinha um elenco de talentos muito grande e que era substituível, que eles eram substituíveis e que o sistema também era capaz de trazer novas pessoas para as funções que eles faziam e manter a empresa crescendo como ela vinha antes. Eu acho que um dos maiores méritos da Amazon foi ter criado novas linhas de negócio, todas muito, assim, acho que não eram rentáveis, eram suportadas pelas outras que eram altamente rentáveis, e assim eles criaram um ecossistema de linhas muito impressionante, assim, a escala que a Amazon tem hoje. Acho que certamente assusta quem estava olhando isso na década de 90. O que me faz pensar nas empresas que tiveram vantagens competitivas insustentadas ao longo do tempo, né? A gente olha, por exemplo, uma Kodak da vida, né? A gente pensa, nossa, que pena, poderia ter sido a grande líder da transição tecnológica, mas não foi. E pensando nos erros do nosso portfólio, acho que isso me traz um pouco para a Nokia, que tinha uma posição competitiva excelente no mercado, mas por não ter inovado, por não ter sido pioneira e líder nessa nova fase, acabou ficando para trás. Acho que a sessão de erros, a gente tem bastante coisa que eu posso falar. No caso específico de Nokia, eu lembro que o case era justamente que era uma empresa muito grande, com uma escala monumental, líder de mercado, em que mesmo que as inovações que eventualmente surgiam, como surgiu de Apple, ia copiar e manter a posição dela. O que aconteceu foi que ela, na realidade, foi imprensada tanto por cima quanto por baixo.
Quer dizer, por um lado, a Amazon veio com o iPhone de uma maneira muito revolucionária e no começo mantendo a inovação do produto com grande frequência, e por outro lado, uma coisa que era um dos riscos que a gente previa, mas que eu imaginava que era pequeno, que era o risco justamente dos produtores basicamente chineses, mas chineses, coreanos, surgirem no mercado com uma precificação bastante baixa, que foi o que acabou acontecendo. Tanto os chineses e os coreanos vieram com essa precificação que comeu toda a parte do mercado, vamos dizer, orientada a preço, e a Apple digeriu toda a parte do mercado orientada à qualidade. E aí, como a gente já tinha uma certa preocupação, eu diria, com isso, na hora que aconteceu, a gente foi bastante rápido em assumir a perda, que não foi pequena, mas em liquidar a posição. Acho que em outro caso, onde a gente também teve assim, umas suposições otimistas que pareciam ser melhores do que as pessimistas, e que se revelaram não sendo, foi o caso de JCPenney, que recrutou justamente o executivo da Apple, na época que tinha sido o responsável pela implantação das Apple Stores, que foram uma coisa super revolucionária, e ele apresentou todo um modelo de inovação do varejo para um varejo de lojas de departamentos no JCPenney, que parecia para a gente muito óbvio e atraente, que ele começou a implementar, mas que surgiu a questão justamente de ele era o principal executivo, mas ele não era quem mandava no final das contas. Tanto os acionistas quanto o conselho da JCPenney na época não teve paciência para esperar os resultados. Quando você tem uma inovação muito grande sendo implementada, em geral você tem aquela questão de como você abandona um modelo de negócio antigo que no começo ainda é o que gera a principal parcela dos recursos da companhia, e mantém e incentiva um modelo de negócio novo, que no começo ele é pequeno e ao longo do tempo ele vai certamente canibalizar o produto antigo, ou o serviço antigo. E obviamente isso também leva uma série de questões de política interna da empresa e coisas dessa natureza. No caso, para a gente, quer dizer, essa foi até um caso que teve um momento definido muito claro de identificação do nosso erro. Foi um momento em que ele saiu da companhia, ou seja, quer dizer, toda a nossa premissa, que era toda a revolução que ele iria estar fazendo na companhia, ficou de uma hora para outra, deixou de ser válida, e a gente zerou a posição com perda. Eu fico pensando nas minhas conversas com outros analistas e pessoas do mercado, sempre vem, tá bom, vocês erraram, o que vocês aprenderam com esses erros? Eu acho que a partir do que você falou, eu consigo identificar duas coisas principais. A primeira é que existe muito valor, né, o staying power, né, você compound ao longo do tempo em investimento. E quais os critérios que você usa para sair? Será que eles são de fato muito válidos? E acho que o outro é a atenção que a gente tem muito forte em relação à governança, o entendimento do que acontece internamente. Acho que o que você falou é muito preciso, não necessariamente quem está, né, in charge no papel é quem de fato comanda. Porque a gente acaba perdendo o nosso tempo investindo numa tese que é um turnaround que está sendo suportado por a gente, mas internamente não tem sustentação. Isso que você falou agora me lembrou um vídeo que outro dia dei muita gargalhada sozinho, do Elon Musk, onde estavam perguntando para ele acerca da possibilidade dele voltar a ser CEO da companhia por conta dos problemas que ele tinha tido com o órgão regulador americano, por conta dos twitters que ele tinha feito. E ele falou, olha, na realidade só existem dois cargos fundamentais da companhia, que são os diretores e os tesoureiros no sentido de membros do conselho. E ele falou, o resto tudo são coisas todos os outros cargos são coisas que a gente inventa. Então, por exemplo, o fato de eu poder voltar a CEO não faz a menor diferença. Aliás, eu não vou nem querer ser CEO, eu vou querer ser o chefe de inovação da companhia. E eu ri muito porque isso ilustra exatamente o que você estava falando. Quer dizer, na realidade importa muito mais quem manda
e a gente saber quem de fato manda do que quem tem o cargo que eventualmente não representa tanta coisa assim, muitas vezes não representa nada. Acho que a minha próxima pergunta é mais levando em consideração tudo isso que a gente está falando, né? Assim, os maiores cases de sucesso, os maiores erros. Acho que numa trajetória tão longa quanto a sua, você teve muito de tudo, mais sucessos do que erros. Mas queria entender para você, assim, qual é o maior desafio para um gestor? Eu não sei se a quantidade de sucessos foi maior do que a quantidade de erros. Provavelmente, eu acho que o contrário aconteceu. Eu acho que mais erros do que acertos. A grande diferença é que o acerto, quando você acerta e você evita o erro, no que eu mencionei agora há pouco de Amazon, de cortar a trajetória de sucesso, mas o erro, o acerto, ele se alimenta e o resultado vai se compondo quando a companhia é boa. E já os erros, em geral, são coisas que quando você identifica o erro, você corta logo. São coisas que, ao contrário dos acertos que vão compondo, se você para na hora que as coisas... se mostra que as coisas que você estava erradas, você para a questão. O que você considera os maiores desafios para um gestor? Eu acho que o maior desafio para um gestor é administrar tempo, porque, quer dizer, quais são as qualidades, né, que você tem que ter, ou vamos dizer assim, as atribuições que você tem que ter, que é justamente uma curiosidade muito grande, né, uma forma muito deliberada, por um lado, de acumular conhecimento e, por outro lado, aberta para tentar descobrir coisas que podem vir a ser relevantes. Você sempre tem uma demanda, principalmente quando você é um investidor da sua carteira própria, você não tem a demanda de um terceiro. Quando você é um gestor de recursos terceiros, você tem uma demanda super legítima dos investidores em saber o que você está fazendo. Então, mas no final das contas, isso é mais uma demanda sobre o seu tempo. Então, eu diria que realmente, assim, sem sombra de dúvida, a maior dificuldade é a gestão de tempo.